E aí pessoal, tudo certo? Marcão do canal Gamer PC Lab trazendo mais um teste aí com o FX 8320E e a RX 580. Estamos fazendo uns testes aí com esse processador antigo, né, em overclock. Então tá aí o nosso processador, ele tá com o clock a 4.5 GHz. Temos a placa-mãe 990FX Gaming da Gigabyte, 16 GB de memória em Dual Channel, 1600 MHz, né, padrãozinho aí DDR3, e a RX 580 de 8 GB, modelo da Power Color. Estamos rodando o Battlefield 5, vamos testar em 1080p basicamente e mudando as configurações gráficas, né? Por enquanto vamos testar com o V-Sync desligado e qualidade ultra. Tá, então vamos lá para a nossa gameplay. Algumas coisas curiosas que a gente já pode mostrar para vocês. Tem um pouco de bug ali na leitura da porcentagem de uso da placa de vídeo. Tá? Ela não é bem precisa, às vezes tem algumas quedas meio bruscas ali, que nem agora bateu 11%. Mas isso aí não dá para levar em consideração. Tá? A gente percebe que a placa não está trabalhando exatamente a 100%, porque ela fica oscilando ali para 80, 70 e poucos por cento, e o processador tá basicamente trabalhando o tempo todo no vermelho. Ali vocês podem ver pelo gráfico, ele tá quase sempre a 100% ou próximo disso, né? É um processador antigo, na arquitetura antiga, que não era das melhores, né? Todo mundo sabe, e a gente só consegue rodar minimamente o Battlefield 5 porque o processador está em overclock aí a 4500 MHz. O clock base dele é 3.2, né, 3200, e ele está a 4500 aqui. É um overclock relativamente extremo aí, né, para ser feito. Precisa de uma placa boa, uma placa-mãe boa. Eu estou usando um cooler Air aqui, um Thermaltake frio, que é da mesma época que eu comprei o processador e a placa-mãe. É um bom air cooler. Foi a solução que eu achei melhor aqui para fazer os testes. Aí preferi não instalar water cooler nem nada, tá no ar mesmo, e a gente tá tendo esse resultado aí. Taxa de quadros próxima dos 60, às vezes acima, né, muitas vezes abaixo. Tem muita oscilação justamente por causa do processador, né? Ele fica dando gargalo na placa de vídeo e a gente tem toda essa oscilação aí no nosso FPS. Às vezes está a 80 frames e de repente cai para 48, né? Ou mais ainda, chega a cair até para 30 frames em alguns momentos. A gente vê que o frame time ele é bem constante também, né? Tem alguns spikes mais evidentes ali, né? A gente consegue enxergar bem os picos ali no gráfico de frame time. Muita oscilação de FPS. Então o game roda, né? A gente tá vendo que tá rodando. Não é dos mapas mais pesados que eu tô aqui, mas a partida tá cheia. Tô jogando no multiplayer aí com a partida de 64 players, né, 32 para cada lado. Tá praticamente cheia. Mas essa oscilação toda aí da taxa de quadros não colabora, né, pra fluidez do jogo. Pra gente ter uma fluidez legal de gameplay e não ficar aquela coisa ruim, né? Vocês vejam que o processador não consegue sair ali do vermelho ou do laranja. Na melhor das hipóteses, ele fica ali na base de 70, 80%, né, os núcleos. Mas quase sempre está a 100
ou 90 e poucos ali. Tá quase sempre no vermelho. Ó, a taxa de quadros caindo para 36 agora. Tá dando um gargalo federal aí o processador. A gente já testou a 580 com processadores aí atuais, né, no Battlefield 5. A gente tem esses testes aqui no canal. E com um processador adequado para rodar o jogo, a placa de vídeo roda o tempo todo acima de 60 frames. 580. Isso no Ultra, né? Se a gente colocar no Low, aumenta um pouco mais a taxa de quadros quando a gente tem um processador adequado para rodar esse jogo, né? Seria no mínimo 6 núcleos no processador moderno aí, um i5 de 8ª ou 9ª geração, ou um Ryzen de até primeira geração, mas principalmente de segunda e terceira. São processadores já muito bons para rodar Battlefield 5 sem nenhum problema. O FX realmente só nesse caso aí, colocando um overclock extremo nele, e mesmo assim ele sofre, né? A gente tá vendo aí. Vamos baixar para qualidade baixa, né? Para o mínimo. Fazer aquele velho teste de ver quanto que o processador consegue empurrar de frames. Nesse caso ele não vai empurrar muito mais do que estava no Ultra. Vocês vão perceber que sobe muito pouco a taxa de quadros. E a gente continua tendo quedas, né? Deixa eu ver se eu troco de arma. Que essa aqui não dá pra mirar. É muito ruim essa metranca. Quer dizer, ela é boa, mas é chata de jogar com ela. Vamos ficar um pouco com ela ainda. Depois eu troco. Então tá aí, ó, rodando em 1080p no low agora. O frame rate fica ali na base de 80, 90. Mas tem aquelas quedas, ó. Já deu uma piscada no 60 ali agora há pouco. Conforme a gente for chegando perto da onde tem mais ação, a tendência é cair. Aqui na igreja caiu para 75, 60, 56. Até que tá conseguindo segurar acima dos 60. Mas é aquela velha história, né? Você tá conseguindo aqui o resultado com a 580, né? Rodando ela no low, com um processador adequado para o jogo, você consegue o mesmo resultado no ultra. Você está subutilizando a tua placa de vídeo por culpa do teu processador. Se fosse um processador aí, moderno, a gente estaria rodando no low com a 580 acima dos 100 frames aí, com certeza, o tempo inteiro.
O mais interessante disso tudo é uma coisa que vocês não podem ver, infelizmente não tem como medir aqui, mas é o calor que sai de trás do gabinete aqui com o processador a 4.5. Ele tá com a temperatura baixa ali, né? Mas o cooler tá na velocidade quase máxima aqui para conseguir segurar esse overclock, viu, galera? Então fica uma fornalha ali dentro do gabinete. Vamos voltar pro Ultra. Agora eu vou desligar ali a restrição de memória, que não vai influenciar muito aqui. E os quadros futuros. Vamos ver se vai dar alguma diferença aí no Ultra. Tá rodando a 60, 50 e pouco. Tá subutilizada a placa de vídeo com certeza. Ó, caindo para 45, 43, 40 frames. É uma coisa inimaginável aí com um processador atual aí, um Ryzen 5 1600, 2600, um i5 9400 ou 8400. Não precisa nem ser um processador liberado para overclock. Até os próprios i7 aí de 4.8, né, mais antigos, rodam ainda esse jogo aqui meio apertado, mas conseguem rodar. E agora vamos lá mudar aqui pro Ultra, né? Deixar no Ultra, mas vamos ligar o V-Sync agora, travando aí a taxa máxima de quadros a 60. Vamos ver se a gente tem alguma melhora, alguma folga aí pro processador, que consiga uma taxa de quadros melhor. Seria uma maneira. E como o processador não dá conta, tentar dar uma folguinha para ele e também para placa de vídeo. Apesar que a placa de vídeo já está meio subutilizada por causa do processador. Mas vamos testar aí com o V-Sync. A gente tem oscilação na taxa de quadros aí, mas aparentemente ela fica um pouco menor. Quero tentar pegar algum lugar que esteja... Porra, o cara camperando em cima do telhado ali, filho da mãe. Não vou sobreviver por muito. O objetivo Fox é nosso. Vamos ver num lugar onde tenha mais ação aí, se a gente vai ter aquelas quedas pra 40 e poucos frames aí. Por enquanto tá segurando ali entre 50 e 60. Não vi nenhuma queda ainda pra baixo de 50 até agora. Atenção, perdemos o objetivo Fox. A impressão que dá é que melhorou bastante a fluidez do jogo, viu? Isso dá pra notar aqui jogando. A gente ainda tem alguns spikes ali no frame time, né? É normal do FX acontecer isso, ainda mais numa situação dessa, com um jogo pesadíssimo aí. Ele mesmo em overclock, ele dá esses spikes, não tem muito o que fazer. Aí, agora tivemos uma queda para 40 e poucos ali.
perdida. Alerta, perdemos o objetivo M. Objetivo foi perdido. Jogando uma granada! A gente consegue ficar próximo dos 50 a 60 frames, mas volta e meia ainda tem alguma queda aí por gargalo. O processador dá aquela rateada bonita ali, a gente cai para os 40 e poucos quadros. Mas é isso aí, pessoal. Teste feito, né? Muita gente pediu o teste aí, a gente fez, mais por curiosidade, para ver como que ia se comportar o sistema. Eu achei que até... eu esperava coisa pior, sinceramente. É que o processador em overclock ele ajuda bastante, né? Se ele estivesse em estoque aqui, a gente estaria com a taxa de quadros caindo abaixo de 30, que com certeza não teria condições de rodar se não fosse com esse overclock a 4.5, né? E mesmo assim a gente tem bastante problema, né? Como vocês puderam ver aí no teste. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva para conhecer o meu trabalho. E é isso. Grande abraço. Muito obrigado. E até a próxima.